Vamos a São Paulo, vamos falar ao vivo com Rosana Cerqueira. Boa noite para você, Rosana. Os advogados de defesa dos dois jovens vão entrar com pedido de libertação. Isso, exatamente. Leilane, boa noite a todos. Ainda hoje, eu conversei longamente no período da tarde com a Defensoria Pública, que cuida da defesa do professor de inglês Rafael Luzvarg, e também ouvimos o advogado de defesa de Fábio Idec. Eles argumentam e aí lamentam também, na verdade, a demora para que esse laudo ficasse pronto, fosse divulgado. Eles disseram que o laudo, na verdade, comprova as argumentações que eles já faziam anteriormente, de que os rapazes não portavam nenhum material explosivo. Eles vão entrar, sim, com um novo pedido de libertação dos dois jovens. Vamos ouvi-los. Eu adoro essa planta, que ela está na frente. A gente tem como renovar os nossos pedidos. A gente teve um pedido indeferido ontem de colocação do Rafael em liberdade pelo juiz da 10ª Vara Criminal, no qual ele cita expressamente, apesar da gente dizer no nosso pedido que ele não poderia levar em consideração um pote de iogurte como motivo de prisão, o juiz cita o artefato explosivo e mantém o Rafael preso, inclusive com algumas considerações ideológicas sobre fazer parte de esquerda caviar, esse tipo de coisa consta da decisão. Agora, a partir desse laudo, o pedido vai ser renovado. Tanto o Tribunal de Justiça quanto o juiz da 10ª Vara diziam, não, mas ele foi preso com artefato explosivo de fabricação caseira, com bomba molotov, isso não pode. Nós temos que garantir a ordem pública. O laudo põe por terra este argumento. Os outros argumentos não são suficientes para manter a preventiva. Então, eu imagino e espero que eles atendam ao pedido da defesa. Ouvimos aí, portanto, a manifestação da defesa, na verdade, do advogado de defesa de Fábio Idec e também da Defensoria Pública, que defende Rafael Luzvarg. Ouvimos anteriormente também a posição do secretário de Segurança do Estado sobre as prisões, sobre este caso. E vamos falar agora com o doutor Roberto Delmanto Júnior, advogado criminalista. O senhor ouviu todas as partes. Que conclusão o senhor tirou disso? Boa noite, doutor. Boa noite. O que nós concluímos é que houve uma precipitação da polícia. Isto gera uma grande insegurança, porque como numa apreensão de tóxicos, por exemplo, existe um laudo preliminar, quanto dizer numa apreensão de explosivos. E essa era, sim, a acusação mais séria, mais chocante, portar explosivos oferecendo riscos à população. Então, quando o secretário de Segurança Pública, o secretário aqui de São Paulo, diz que essa não é a mais importante imputação, eu digo que sim, em termos de prisão dessas pessoas, foi o fato definitivo delas estarem encarceradas hoje. Os outros motivos da prisão estariam aí a organização criminosa, resistência à prisão. Essas motivações não dariam uma pena grave como a detenção, como eles estão num presídio, né, doutor? O que se observa é uma redundância de acusações. O mesmo fato gera várias acusações. Ou seja, é evidente que as leis precisam ser respeitadas. Ninguém apoia quebra-quebra, ninguém apoia black bloc. Isso não tem sentido. Nós temos que ter manifestações pacíficas. Agora, nesse ponto, a polícia de São Paulo, infelizmente, restou desmoralizada e levou a erro o Ministério Público e a erro o Judiciário. Espero que esses moços sejam soltos, porque, na minha ótica, não há mais fundamento para eles ficarem presos. Porque eles acabaram presos mesmo durante todo esse tempo, porque explosivos entra no que diz respeito à legislação de porte de armas, né? De desarmamento, a lei de desarmamento, né, doutor? Portar explosivos leva a um terrorismo, ou seja, é uma acusação gravíssima. Agora, mostra, de certa forma, a fragilidade da polícia em São Paulo, de incentivar, de levar uma descrição dessa ao Ministério Público. E há quanto tempo já não se tem o resultado desses laudos? Exatamente, doutor. Né? Foram dois, um do GAECO e um do Instituto de Criminalística. Exatamente, doutor Roberto. Eu queria interromper um pouquinho aí vocês para falar exatamente sobre isso. Como pode um erro, um equívoco desse tamanho que acaba levando à prisão desses meninos por esse tempo todo e que cria, como o senhor mesmo disse, essa falta de credibilidade num momento em que já há uma dificuldade, já há uma coisa muito sensível no ar em relação à ação da polícia com relação às manifestações?
Isso gera um grande desserviço à própria segurança pública, porque quando é evidente que a polícia é muito dinâmica, chamasse o perito, vem aqui, nós temos um flagrante seríssimo de produto explosivo, vá ao perito à delegacia, os peritos têm experiência, agora esperar mais de 40 dias, ou seja, há um primeiro laudo, ou seja, quando houve o primeiro laudo, imediatamente já se deveria ter se comunicado o juízo de que não é explosivo, não, busca-se um segundo laudo, ou seja, se insiste numa tese de que um pote de iogurte seria explosivo, ou do outro que já foi comprovado que não era explosivo. E, evidentemente, que isto foi o fator determinante da prisão desses moços. Doutor Roberto, muito obrigada. Rosana Cerqueira, muito obrigada. Esses esclarecimentos são fundamentais e a gente fica, enfim, tentando entender aí o porquê desse equívoco por tanto tempo, né? Por que tanto tempo para demorar a ter um laudo conclusivo sobre isso? Muito obrigada.